E aí, pessoal, cansados? Conseguiram amadurecer todo esse conhecimento prévio? Então, chegamos agora nesse último módulo para, de fato, continuar um formato de uma linha de raciocínio importante que nós temos que ter para uma boa tomada de decisão com o nosso paciente. Isso não é fácil, tá, gente? E eu peço para vocês fazerem uma reflexão. Será que a gente está de fato no caminho certo? Será que você, como clínico, tem se destacado em ações pautadas em boas evidências, nessa visão multidimensional? Eu falo isso porque, de fato, talvez exista muita confusão ainda nas ações. A minha percepção é que, ao longo dessa minha experiência profissional, eu vejo que a gente ainda está muito atrapalhado em tudo isso. Está muito confuso tudo isso. Como profissão, a gente está seguindo para modelos, talvez, que queiram identificar uma forma mágica de intervenção, um seguindo para um lado, outro seguindo para o outro. De fato, eu vejo que existe ainda, e eu tenho uma visão positivista que isso vai mudar, de que ainda existe aquelas pessoas ou profissionais que buscam técnicas específicas milagrosas para tentar tratar o seu paciente e que acham que de fato isso é a melhor solução, é a melhor saída. Eu gostaria que isso fosse real. Então, se eu fizesse um curso específico de uma técnica específica milagrosa, pegasse todos os meus pacientes do lombar e tratasse ele e melhorasse, talvez isso seria perfeito, utópico. Não existe isso, tá, gente? A lógica vamos criar ferramentas de identificação multidimensional do problema, vamos criar ferramentas de intervenção completa, complexa, coerente para os nossos pacientes. No entanto, vamos ser mais simples em tudo isso. Talvez essa simplicidade seja fundamental, visto que já existe uma complexidade em volta de todas as nossas ações. Hoje, infelizmente, o que eu vejo é que nós ainda estamos num pesadelo de escolha. E para isso nós precisamos nos organizar melhor para tal fim, por etapas. Por isso que eu gosto de falar que a minha visão, às vezes, é metódica, porém flexível. Eu organizo essas ações, o que me facilitam clinicamente a minha intervenção. Didaticamente também, tá, gente? Eu prefiro muito mais abordar essas ações numa aula desse formato, porque de fato é como eu considero que a minha relação clínica funciona. Para que a gente consiga cada vez mais ser guiado para uma melhor intervenção com o nosso paciente. E essa é a grande lógica, esse é o grande barato. Existem várias possibilidades? Existe. Eu quero ser mais assertivo nela. E para isso, não tem como nós não considerarmos a ciência em todo esse processo. E existem muitas diretrizes que nos caminham para tal fim. Existem muitos ensaios clínicos randomizados que nos guiam para tal fim. Junte a tudo isso uma coerência na sua experiência, sua percepção de ação, junto com uma participação compartilhada com o seu paciente, que tudo vai dar certo. E dessa forma eu sigo no modelo que eu propus a vocês no módulo anterior, que é mostrar no meu dia a dia clínico o que eu faço. E o que eu faço? Eu parto do prisma que nós temos que ter alguns pilares nas nossas ações. A educação, já falamos um pouco disso no módulo anterior, terapia manual e exercício. Não vamos fugir disso, gente. Aí já tem muita coisa para a gente fazer. Vamos fugir da técnica milagrosa. Eu acho que essa é a lógica. Então, o formato é montar estratégias que busquem, pelo movimento, pela terapia manual e pela boa educação do seu paciente, a melhora de um desfecho colocado em conjunto com o seu paciente como foco. E essa é a lógica. Mas não esqueça de que eu preciso identificar outros fatores, algo que a gente ainda não discutiu e que será discutido em módulos específicos, que é interpretar suas ações pautadas em outras características, dentre elas, diante do mecanismo da dor. E isso pode mudar estratégias,
mesmo olhando o mesmo desfecho, tudo bem? Eu posso olhar num predomínio de uma dor mais nociceptiva, neuropática, nociplástica, tendo um objetivo de melhora de uma qualidade de vida do paciente, melhora da dor do paciente, entendendo essas características clássicas discutidas no paper da Sluka. Aí, em cima disso, junto com características de cronificação desse seu paciente, você vai montar uma estratégia lógica de intervenção pensando em etapas, tá? Lembrem que essas etapas podem se sobrepor umas às outras, está tudo bem. Eu só estou organizando aqui de forma didática e como eu consigo organizar isso no meu dia a dia clínico, diante das ferramentas que eu tenho de intervenção com o meu paciente. Eu divido essa possibilidade de intervenção em basicamente 3 estratégias. Não guardem muito bem essas nôminas, porque talvez não sejam as nôminas ideais, mas é a forma que eu interpreto tudo isso. Primeiro, se o paciente tem uma sensação dolorosa muito grande, guarde, eu estou falando uma sensação dolorosa muito grande, eu não estou nem falando de grau de irritabilidade alto, que também pode existir. A sensação dolorosa alta, você vai ter que controlar isso, senão você não vai conseguir fazer nada com o seu paciente. Perfeito, eu controlei isso, agora eu preciso melhorar o movimento num contexto geral. De uma forma simples, eu coloquei aqui como nome controle melhor do movimento. Em seguida, eu coloco esse paciente em uma otimização funcional diante da realidade dele. Simples entender isso, né? Divida em fases para você organizar a sua estratégia. E aqui eu pontuo algumas características próprias de cada fase, pautada num paper muito bacana, publicado pela galera de Pittsburgh, que mostra uma estratégia organizacional interessante, conforme eu descrevi. Ou seja, quando eu vou considerar que meu paciente tem a necessidade de ser focado no controle dessa sintomatologia relacionada à sensação dolorosa elevada. Quando o paciente tem, de fato, essa sensação dolorosa severa e está em estado de invalidez. E está muito volátil, tá? Então, se esse paciente fala assim, olha, basta eu fazer um agachamento ou flexionar minha coluna, essa dor vem de forma insuportável, eu fico deitado, fico mais de 1 hora com essa dor, opa, eu não vou ficar fazendo teste provocativo, concordam, gente? Eu vou parar ali e vou tentar controlar essa dor, vou entender as crenças dele e vou fazer alguma ação, talvez mais passiva, a gente vai discutir quais são essas abordagens. Então, eu vou simplesmente modular os sintomas. Perfeito, meu paciente já não está nessa característica, agora ele tem uma dor, mas agora não é tão grave assim para o paciente, que não interfere tanto nas atividades de vida dele. Interfere, mas não tanto. O seu objetivo agora é melhorar essa deficiência potencialmente muscular. A gente não está falando de um músculo específico, a gente está falando de uma ação global para realizar atividades com menos medo, com mais sinergia, com menos proteção, com menos hipervigilância. E depois que eu quebro tudo isso, eu vou para uma etapa final de, agora é fortalecimento geral, numa transição para uma atividade rotineira, contínua, ad eterno para essa pessoa, tudo bem? Daí um acompanhamento, talvez, com o professor de educação física. Renato, o que você utiliza como técnicas de modulação dos sintomas? Técnicas de posicionamento são interessantes. Então, ache um posicionamento que o seu paciente fique sem essa dor. Isso é fantástico. Você dá uma solução para esse paciente, por exemplo, para conseguir dormir ou tentar dormir melhor. Que pode ser numa posição passiva de flexão, de inclinação, de extensão da coluna. Interprete achados da área, comportamento da dor, entendimento da história, entendo que ele, de fato, sente-se mais confortável e monte essa estratégia de alívio. Renato, existe uma postura ideal para dormir? Não, existe a postura nessa fase para aliviar a sintomatologia do seu paciente. Então, busque essas características, ensine esse paciente a ficar numa posição sem dor. Isso é importantíssimo. Eu utilizo técnicas de terapia manual? Utilizo sim, tanto para relaxar a musculatura, com técnicas de inibição muscular, quanto para
estimular o alívio da dor por movimentos oscilatórios articulares. Existe um efeito neurofisiológico positivo para controle da dor com essas técnicas. E está lá, é uma ferramenta adicional que o fisioterapeuta tem que ter. Junto a tudo isso, eu tranquilizo, eu converso, eu entendo os medos do paciente. Esse paciente pode ter chegado para você com uma fala anterior de que a cura é uma cirurgia. Se ele não fizer a cirurgia agora, ele vai piorar, vai ficar tetraplégico. Você viu que não é nada disso. Gente, pode ter certeza que esse paciente vai ter uma sensação dolorosa maior, um medo, uma hiperproteção. Então, a conversa é muito importante. Essas são as ferramentas nessa modulação dos sintomas. Mas olha que interessante, alguns pacientes, como a gente já viu lá na avaliação, podem usufruir de melhora pelo movimento, seja passivo, seja ativo. E se eu conseguir identificar isso na minha avaliação, bingo, eu vou utilizar isso como meu tratamento. Pautado em movimentos de extensão, e aqui estão alguns exemplos que podem ser utilizados com o seu paciente, pautados em movimentos de inclinação, pautados em movimentos de flexão. E olha que interessante, autogerenciados. Então, se o paciente consegue controlar os sintomas em movimentos específicos, cíclicos, repetitivos, eu posso pedir para ele, por exemplo, fazer séries de 10 repetições a cada 2 horas em casa. Isso pode ajudar a controlar os sintomas. Como a base do tratamento é por meio do movimento, se eu conseguir identificar essas estratégias aqui, estratégias de rotação, por exemplo, para o dia a dia dele, perfeito, isso pode ajudar, tempo dependente, a controlar esses sintomas. E até agora a gente não falou sobre isso, mas guardem. E muitas vezes seu paciente com quadro agudo irá evoluir naturalmente com uma história natural. Então é interessante você entender se seu paciente está na crise aguda ou tem uma característica de cronicidade. Um paciente que acabou de ter uma crise, um dia dessa crise, a primeira crise dele nessa fase aguda, você pode ter certeza que ele vai melhorar em 1, 2 semanas. Então, essas são possibilidades interessantes de intervenção com o seu paciente. Junto a tudo isso, caso o seu paciente tenha alterações potenciais neurais, existem técnicas que não geram o efeito de irritação tecidual grande, mas que geram uma mobilidade melhor de todo esse tecido neural. Então, técnicas de mobilização neural podem ser aplicadas para características precoces com alterações de radiculopatia. Tome decisões compartilhadas, tá? A gente já falou sobre isso. Decida o que mais você, como paciente, deseja fazer. Você, como paciente, participe de um planejamento de progressão das ações. Você, como paciente, não desencadeie a dor. Mas se essa dor vir, não se preocupe. Siga um planejamento fazendo um pouco mais, cada vez mais, com uma progressão, mas não exagere. Então essas são características de compartilhamento de ações educativas com o seu paciente. Tente se manter ativo o mais precoce possível, no modelo ideal, confortável para você, que pode ser dentro da água, pode ser fora da água, pode ser andando numa esteira ou na rua. Se mantenha ativo mesmo diante da crise. Isso é importante. Perfeito, Renato. Ajudamos a controlar aquela sensação dolorosa por técnicas altamente passivas, por técnicas ativas, com uma autogestão do paciente. Agora ele já saiu dessa fase. Tempo dependente está tudo ok. Agora eu vou pensar no modelo daquele controle do movimento. Quando eu vou entrar nisso, considere essas características já citadas anteriormente, mas vamos lá. Quando seu paciente tiver um nível moderado de sensação dolorosa e um baixo nível de incapacidade, um estado clínico mais estável, não muito volátil, uma amplitude de movimento melhor.
Então, perceba essa evolução do paciente e entre nessa fase, no qual você vai criar ações para tentar minimizar ou prevenir ações de medo do movimento, ações de hipervigilância e ações de falta de percepção, controle dos movimentos básicos, por exemplo, da coluna. Então, foque nessas ações. Instrua o paciente a realizar ações que busquem minimizar esses 3 fatores. Por exemplo, ensine o seu paciente a fazer movimentos relaxados, de antiversão e retroversão pélvica, que vai fazer um movimento específico na coluna lombar. Isso deitado, isso sentado, isso em pé, na forma mais confortável para o seu paciente. Estimule ele a fazer movimento em toda a coluna dele, utilizando também movimentação da coluna lombar. Pense, a partir daí, uma ação progressiva por meio de fortalecimento muscular. E aqui a gente não precisa segmentar essas ações. Vou estimular músculos mais profundos do que superficiais. Talvez essa estratégia não tenha tanta necessidade. Então, siga com modelos de fortalecimento específico, global, para extensores, para flexores, para músculos que inclinam essa coluna. E agora a gente precisa ser muito específico. Seja generalista, seja mais simples em tudo isso. E progrida cada vez mais a uma ação para uma otimização funcional. Olha que simples que é tudo isso. Utilize educação, terapia manual, exercício com foco de alívio de dor, de melhora do controle do movimento, evitando hipervigilância, hiperproteção, medo. Foque no fortalecimento global dessa pessoa e, consequentemente, chegue numa última fase, no qual o paciente está praticamente assintomático, consegue realizar atividades do dia a dia sem grandes preocupações, ele deseja voltar a atividades no qual ele gostaria ou ele já fazia antes desse problema. E saiba que a dor só pode agravar em exercícios extenuantes, então você não vai seguir de uma forma absurda atividades funcionais de forma rápida. Siga atividades gerais de fortalecimento pautados nas características próprias do seu paciente, uma decisão clínica altamente flexível, de tal forma que você busque um idoso a voltar a pegar o seu neto no colo, por exemplo. Busque a um jovem voltar à atividade do crossfit dele, ou a corrida, enfim, atividade do dia a dia de passar, de lavar, seja qual for a necessidade real ou aonde o paciente tem medo de realizar uma intervenção. E aqui eu sempre gosto de refletir profundamente que existe uma necessidade de uma decisão clínica altamente flexível, pautada em uma lógica estruturada pela evidência e pela sua experiência, de uma forma simplista e progressiva, compartilhada com seu paciente. Lembre-se em adicional, para a gente finalizar, que não é só isso, tá, gente? Eu tenho que ter um ambiente mais propício para isso. Eu tenho que ter um ambiente clínico limpo, que receba muito bem seu paciente, de forma pontual. Então não deixe seu paciente esperando. Dê atenção ao seu paciente, olhe para o seu paciente, isso é importante. Gere uma cordialidade, uma gentileza, não você só, mas toda a equipe. Desde o pessoal de limpeza até o secretariado, devem ser treinados para tal fim. Faça esclarecimentos gerais, deixe o paciente tirar todas as dúvidas. Pense, caso exista alguma interferência logística, administrativa, resolva isso o mais rápido possível, peça desculpa. Tenha uma postura clara, profissional, para ajudar o seu paciente, tudo em prol ao seu paciente. Dessa forma, resumindo tudo isso, saiba que as boas ações pautadas na autogestão do seu paciente, com boas ações no tripé educação, terapia manual e exercícios, são fundamentais para a boa evolução do seu paciente. Considere alguns aspectos, dentre eles o tipo de dor, dentre eles a característica tempo dependente da dor, dentre eles as crenças dos seus pacientes, e monte a estratégia de tal fim
que você consiga, junto com o seu paciente, melhorar a qualidade de vida do mesmo. Galera, terminamos. Espero de coração que vocês tenham gostado de todo esse processo de aprendizado e saibam que o amadurecimento profissional vem com o nosso dia a dia clínico. Tenham sempre a preocupação do estudo e apliquem isso da forma mais lógica, coerente e humilde com o seu paciente. Um forte abraço a todos, pessoal.